Bom dia de novo, gente! Bom dia! Agradecer a presença de todos aqui para a nossa atividade dessa manhã. O tema que a gente vai abordar é ambiente digital e violência de gênero. E a gente, como engenheiros da computação, engenheiros de um modo geral, pessoas que trabalham na área de tecnologia, é um tema que ele está intrínseco à nossa própria existência, né? Que é o que a gente vai trabalhar e são os desafios que a gente vai encontrar ao longo da nossa jornada. Então, eu vou fazer uma breve apresentação e vou chamar o nosso querido convidado. Os avanços da tecnologia da informação e comunicação proporcionaram, abre aspas, ferramentas poderosas, oferecendo insights valiosos. ChatGPT 2024. Que aprimoraram uma série de tarefas como edição de mídia, texto, códigos e outras, dando vida aos ambientes digitais. O ambiente digital concebido como um espaço virtual, onde é possível criar, expressar, manifestar pensamentos e obter informações, reflete as relações humanas do mundo concreto, possibilitadas por tecnologias de software e hardware. Apesar de tantos benefícios, esse mundo digital tem sido empregado para produzir, fomentar, praticar e perpetuar preconceitos e violências de diversa natureza, como, por exemplo, a violência de gênero. A violência de gênero se manifesta por atos direcionados a uma pessoa ou a um grupo com base no seu gênero, ou seja, em normas, expectativas e papéis sociais impostos a mulheres, homens e pessoas de outras identidades de gênero. No entanto, essa violência afeta de forma desproporcional mulheres e pessoas LGBTQIA+. Para abordar esse assunto, vamos receber como convidado Vitor Costa, 26 anos, vereador eleito por Divinópolis, administrador, com especialização em comunicação eleitoral, é estudante de História da UENG e conselheiro municipal de educação. Sua atuação destaca-se pela defesa do Estado Democrático de Direito, defensoria e comprometimento dos direitos sociais, da inclusão e do fortalecimento do serviço público. Vitor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E fica à vontade, vamos bater palmas para o Vitor, né, gente? Obrigado, agradeço. E, gente, bom dia! Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, né, a professora Tabata pelo convite, ao professor Anderson, que ainda não está aqui. Ela me deu um tema, né, o ambiente virtual e a violência de gênero. Ela já me apresentou, se puder pular o slide para o próximo, só para situar algumas coisas que eu esqueci de passar na apresentação dela também, é que eu fui assessor da atual ministra de Direitos Humanos, que é a Macaé Evaristo, quando a Macaé ainda era deputada estadual. Eu trabalhei com ela 2 anos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e foi no meio do processo eleitoral que o presidente Lula chamou a então deputada para ocupar o cargo, né, no Ministério de Direitos Humanos. Ela foi, e foi assim, uma felicidade muito grande para a nossa equipe de gabinete, né? Eu mesmo já não integrando mais a equipe, porque eu tive que me desincompatibilizar do meu cargo para poder sair candidato nas últimas eleições, mas eu fiquei muito feliz, né, e com a ida da Macaé para lá. Eu sou um dos organizadores da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, de Divinópolis, que inclusive acontece no próximo domingo, aqui em Divinópolis, então vocês estão todos convidados. Começa a programação ao meio-dia e vai até às 10 horas da noite. Né? Esse ano eu não consegui ficar tão presente na organização, também por conta, né, do período eleitoral, que é um período muito conturbado, então se tiver alguma coisa lá, for algum errinho, vocês desconsiderem que não é meu não, tá? Mas vai ser um evento muito bonito, e por mais que a gente não pôde, né, acompanhar de perto desde o início da organização, nos mobilizamos para poder fazer um evento muito bom para poder receber vocês. E hoje eu também estou vice-presidente estadual do Movimento Popular da Juventude, que é um movimento que organiza estudantes secundaristas e de ensino superior, né, em todo o estado de Minas Gerais. É um movimento que tem crescido muito no Brasil, no estado da Bahia, por exemplo, é um movimento muito grande. Aqui em Minas Gerais nós estamos ainda engatinhando, vamos dizer assim, né, mas já estamos com 3 vereadores eleitos em todo o estado, e já trabalhando com as nossas bases para tentar organizar os grêmios estudantis nas escolas, né, e também os DAs e CAs nas nossas universidades. Pode pular. Gente,
para poder falar, né, do ambiente virtual como espaço hostil e principalmente da violência de gênero. Eu lembro de um livro que eu li recentemente, um artigo, na verdade, no curso de História da UENG, que eu também sou aluno, que a história, por muitas vezes, ela começou primeiro ignorando a presença das mulheres. Não se fala das mulheres na história. Depois existiu um movimento para poder incluir as mulheres, para poder ser retratada nas histórias. Só que somente incluía as mulheres no discurso, nos números, mas não fazia nenhuma análise para além disso. A autora chama Louise Tilly. O texto, se não me engano, é Gênero, História das Mulheres, algo assim. Quem quiser, depois pode mandar uma mensagem na rede social, eu vou compartilhar com vocês no final que eu compartilho. É um texto curto, de fácil entendimento e muito interessante, que ele fala o seguinte: a partir do momento que a mulher entra na história, você não só discute mulher, você tem que discutir relação de poder, gênero, raça, sexualidade, organização política, porque a presença de uma mulher na história, ela consegue mexer com todas aquelas estruturas. Você não mais cita, como antigamente, que, sim, existia uma mulher naquele momento. Não, mas você tem que falar o contexto que ela estava inserida, o contexto político, como que era a aceitação daquela mulher naquele momento, e é isso que eu quero fazer, né, nesse momento de bate-papo nosso, claro, discutir também a violência, né, causada no gênero, mas também com todos esses outros, com todas essas outras áreas que precisam ser discutidas por ter a mulher inserida nesses espaços, né? Então, aqui, ó, o espaço online tem se mostrado bastante hostil para grupos minorizados, dentre eles as mulheres. Então, a gente vê as mulheres, né, como um grupo que tem sido hostilizado, mas temos outros grupos também. O discurso de ódio e a violência contra as mulheres nas redes. Isso tem acontecido muito e vou contar para vocês como que eu iniciei na política. Não sei se vocês lembram quando a gente estava no período da pandemia, onde se ia vacinar e as pessoas faziam protestos. Você ia, às vezes, com a folha de caderno escrito fora, não era? Às vezes a sua máscara ia com o negócio, e isso estava tomando as redes sociais. E eu fiz isso, mandei fazer uma camisa. Fiz uma camisa vermelha, botei lá, escrito, tirei uma foto e publiquei, como todo mundo. Na época, um vereador aqui de Divinópolis, que hoje é deputado estadual, pegou a minha publicação, subiu na rede social dele, que contava com mais de 100 mil seguidores, e eu, enquanto eleitor que estava exercendo meu direito de protesto, como todo mundo estava fazendo, tive meu rosto exposto nas redes sociais dele com o meu @, para todo mundo ir lá comentar. Ele em si só publicou, ele não fez nenhum comentário, mas a base dele toda estava mobilizada, que foi um ataque orquestrado. Tanto que na época eu trabalhava em outra empresa, uma empresa privada, e antes da foto ser publicada eu já estava sabendo que uma pessoa do meu serviço já tinha me chamado para conversar, porque dentro dos grupos deles, aquilo já estava sendo orquestrado. E aí publica a foto e eu começo a receber uma enxurrada de comentários e mensagens no meu direct. Sei lá, cerca de 3.500 mensagens, foram muitas solicitações. E, gente, não é coisa de pessoa criticando a sua foto, não, é falando que você tem que morrer, falando que deseja o mal para você, né? Então, aquilo tomou, o ato dele, a atitude dele, né, daquele parlamentar, de publicar a minha imagem com o meu @, causou um movimento muito maior, né? E quando é uma pessoa que, às vezes, não está preparada para aquilo, pode causar sérios danos. E foi aí que eu iniciei na política, porque aí depois passou 2 semanas, um jornal que viu a minha manifestação me chamou para ser colunista, eu entrei para ser colunista no jornal, e aí que eu comecei a falar mais, e aí toda vez eu fui ganhando mais notoriedade, o pessoal do meu partido na época, que já era filiado, me abraçou, saíram em minha defesa, e nós fomos juntos, é claro que sempre fazendo enfrentamentos, mas até chegar aqui hoje falando com vocês como vereador eleito aqui em Divinópolis. Então, o discurso de ódio e violência nas redes sociais é algo que tem viralizado. Pode pular para o próximo. Aí nós temos que discutir, gente, que a gente tem que enfrentar o ódio. Quando você vai conversar com qualquer político, a análise que todo mundo faz é que nos últimos anos e nas últimas eleições, o tema tem ficado cada vez pior, né? As manifestações têm ficado cada vez mais pesadas, a polarização tem se tornado cada vez maior, né? E uma das coisas, que a Cida Gonçalves, que é a nossa ministra das Mulheres, tem dito,
é que nós precisamos parar com a monetização dos canais de ódio. Ou seja, as pessoas hoje, em cima do ódio, têm virado uma indústria, estão ganhando dinheiro, e muito com isso, porque o ódio, ele viraliza. Eu vou falar uma coisa para vocês, experiência como político. O que eu mais preciso me reinventar é com a comunicação, porque um discurso, por exemplo, de eu atacando um político, indo contra a honra dele, um ataque pessoal, ele cresce no meu vídeo, no meu Instagram, na minha rede social, de uma forma gigantesca. Mas, por exemplo, quando eu anunciei que o meu gabinete será composto somente por mulheres, é um vídeo que tem 300 curtidas. Entende? Então a gente vê a proporcionalidade. Coisa ruim engaja muito rápido e o algoritmo está acostumado para isso. Né? Eu tenho notado que as coisas boas a gente tem que apelar para uma criatividade muito grande, uma organização de tempo, horário, para poder conseguir um mínimo de engajamento. Do contrário, fica batido. Né? Então a ministra das Mulheres, em um evento, já tinha feito essa discussão, né, que a gente tem que parar com a monetização. Inclusive, ela estava presente de outras parlamentares, foi discutido, inclusive, para ser tratado mediante a lei. Né? E aqui trago alguns números para vocês. O Ministério das Mulheres estava acompanhando 100 contas em redes sociais, 80 canais do YouTube e 20 contas no TikTok, que promovem conteúdo misógino e machista, que atingem mais de 8 milhões de seguidores e meio bilhão de visualizações. Então, isso tem se tornado uma indústria, né, e eles estão ganhando dinheiro com isso, e as plataformas não estão sendo responsabilizadas e não tem um mínimo de conferência, né? Pode pular. É aquilo que eu te falei, né? O ódio ele engaja muito. Nós temos visto, né, nos últimos anos, o crescimento dos grupos, né, como o movimento Red Pill, que, para quem não conhece o movimento, ele faz alusão, né, à Matrix, onde se tinha duas pílulas, né, a azul ou a vermelha, e aí você toma a pílula vermelha para poder conseguir ter acesso à realidade, enquanto a pílula azul você vai continuar com dentro do jogo, né, dentro de um ambiente virtual que nada compete com a realidade. E aí isso tem virado, isso tem crescido muito, onde você vê os caras com corte de podcast, né, o Calvo do Campari e tantos outros, que a gente, a primeiro momento, pode achar que é bobagem, pensar que às vezes é só um homem hétero com problemas de autoaceitação e rejeição, tentando expor sua opinião, mas tem um ambiente, né, e uma coisa muito maior que isso, porque grupos políticos perceberam essa frustração e perceberam quanto que elas engajam outras pessoas na rede, estão se apropriando. Então, aquele discurso que antigamente ficava só na Deep Web tem se tornado cada vez mais presente nas redes sociais, sem o mínimo de vergonha. Né? E isso acaba impactando muito no ambiente, né, virtual e principalmente, né, quando aquilo é dirigido a uma mulher, impacta a vida dela, que é o que nós vamos ver mais para frente, né? Os impactos também no público jovem, eu trouxe alguns dados para poder mostrar para vocês. Pode pular. Aqui, ó, primeira, saúde mental feminina, gente. 26% das mulheres nascidas a partir de 1995 relatam sentir-se uma fraude, além de adquirir um quadro de baixa autoestima e ansiedade generalizada devido à exposição nas redes sociais. 73% delas, também nascidas, né, a partir de 1995, esses são dados do Instituto Ipsos, declaram serem mais estressadas ou ansiosas por conta do uso das mídias. E 59% temem não corresponder às expectativas após um elogio. Isso chama atenção porque parece que o movimento que se acontece é fazer a pessoa parar de acreditar em si mesmo, colocar todo momento, né, a sua verdade em xeque. Né? E é isso que a rede social, infelizmente, tem causado, não só nas mulheres, mas também nos grupos minorizados. Pode pular, tem mais dados. Aí agora que a gente vai entrar. Existe um sociólogo camaronês chamado Attili Bembe. Ele traz no livro dele chamado Necropolítica. E a necropolítica, ele traz muito na visão do Estado, que é quem eles decidem, né? Quem tem privilégio sobre o outro mediante a morte. Ou seja, quem morre primeiro. Explicando.
nós temos vários atravessamentos. Vamos dizer que cada atravessamento é uma espada. Se você é um homem, ok, você tem os atravessamentos do homem. Se você é um homem gay, são 2 espadas que vão fincar em você. Se você é uma mulher, são 3. Se você é uma mulher trans, são 4. E aí, a cada minoria que você vai, né, fazendo parte de grupo, mais atravessamento você tem. Né? Então, a Atila traz essa visão de atravessamentos que é muito importante vocês entenderem, enquanto estudantes, para a gente poder saber também, né, o nosso espaço e local de fala, né, e as questões que afligem os outros grupos. E aí trago alguns números para vocês. Iniciando com mulheres negras, pode pular. E, ó, 81% mulheres negras. A pesquisa de 2018, né, do Luiz Valério Trindade, que é um sociólogo também. 81% das mulheres negras entre 20 e 35 anos são alvos de discurso discriminatório nas redes sociais. Próxima. Na política, 8 de 10 mulheres, né, nesse estudo realizado pelo Instituto Marielle Franco, em 2020, sofreram agressões nas redes sociais com mensagens de teor machistas e racistas, além de invasões durante as lives dos quais participaram. Nós tivemos, né, há um tempo atrás, lives, inclusive do Conselho de Igualdade Racial de Divinópolis, sendo invadidas por grupos neonazistas. Então, a gente não precisa ir para longe para poder ficar de olho nisso, né, achar que isso está longe da nossa realidade. Aqui do lado, né, na nossa cidade, tem acontecido. Próximo. E aí, quando a gente traz o recorte para as mulheres trans, um levantamento, né, realizado pela empresa Zygon em 2021, apurou que 88,6% das menções às pessoas trans no Twitter são relacionadas a conteúdos de ódio e transfobia. Pode pular. E aí, gente, com isso tudo, com o advindo, né, da inteligência artificial, da rede social, nós estamos descobrindo também novas formas de violência. E aqui preciso falar com vocês de uma violência que já está tipificada, mas tem gerado muitas discussões, inclusive dentro do Ministério, que é o estupro virtual. Vocês podem pensar assim? Como que funciona? Tem caso que já foi, que ficou até em conhecimento público, né, que virou na mídia recentemente, de uma menina de 13 anos, que um cara, né, um criminoso mal intencionado, criou um perfil falso, começou a conversar com ela, criou vínculos, descobriu onde que ela morava, endereço, através de um perfil falso. E aí depois começou a ameaçar aquela menina para ela poder fazer chamada de vídeo, gravar foto, filmar, e mandando, por exemplo, imagens de pessoas sendo degoladas, falando que isso ia acontecer com a família dela, falando e ameaçando ela onde que ela morava, né, e dizendo tudo sobre a vida dela, porque de fato ele tinha se passado por outra pessoa. Isso é tipificado já, né, no Código Penal, mas tem trazido algumas discussões, principalmente quando a pessoa não entende como a forma, né, que esses criminosos podem usar das redes sociais para poder praticar esses crimes. Pode pular. Realidade feminina no Brasil e a necessidade de políticas. Entre 2017 e 2022, os registros de feminicídios no Brasil aumentaram em 37%. Esses dados são do mapa da violência, né? Pode pular. E aí entra a questão que a gente tem que começar a discutir política, né? E é onde eu quero trazer para vocês. Nós temos um projeto de lei que está tramitando, né, no Congresso, que é o projeto de lei conhecido como projeto das fake news, que combate também as fake news, mas uma sequência de outros avanços que nós precisamos garantir no ambiente virtual. E esse projeto, ele tem tentado, há um grupo político que tem tentado se apropriar dele e levar, né, para o debate, colher assinaturas e tramitar dentro das comissões, e tem um grupo político que é muito resistente a isso, né? E aí trago aqui 4 coisas que são importantes nesse projeto, para a nossa discussão de hoje, mas é uma sequência de coisas que o projeto garante. Medidas de moderação de conteúdo e proibição de contas falsas, ou seja, então cada rede social teria que você ter uma conta verificada com o documento, igual quando você vai para poder assinar aquele selo de verificado do Instagram, tem que mandar documento, não dá para criar, né, e ficar alterando o seu nome toda hora, então isso seria importante. Responsabilidade de plataformas e exemplos de conteúdos ilegais,
né? Então, hoje as plataformas, e aqui vou dizer principalmente o Twitter, você tem uma diretriz da plataforma, mas a maioria das vezes é feito vista grossa, eles não estão nem muito aí, você pode postar o que na maioria das vezes dá na telha, né? E elas não são responsabilizadas. Imposições, sanções e multas às empresas, então tem que fazer doer no bolso, e essas imposições e sanções previstas na lei vão de 50 mil reais até 1 milhão de reais nas multas, né? Sobre as empresas. E 4, os provedores devem prevenir a violência contra a mulher e outros. Esses outros aqui é uma lista enorme, então violência contra a criança e contra o adolescente, contra a honra, tem um monte de violências que eles tipificam e colocam no projeto de lei. Pode pular. E aí, gente, entra a questão. A rede social e a inteligência artificial, né, o advento tecnológico para a nossa vida, posso dizer que ele é como um bisturi. Nas mãos certas, aquilo pode virar uma cirurgia e salvar uma vida. Mas nas mãos erradas, pode destruir com a vida de alguém, né? Pode, inclusive, matar, pode ser utilizado para isso. E para isso, eu trouxe exemplos também de tecnologias que são utilizadas para o bem. Nós estamos num ambiente tecnológico, né? Nós podemos utilizar disso da maneira para poder nos beneficiar. Trouxe 2 exemplos para vocês, que é o Maria da Penha Virtual, que é um aplicativo que foi desenvolvido lá no Rio de Janeiro, que ele já conta, né, com mais de 3 mil pedidos de medidas protetivas, pode ser acessado pelo aquele QR Code. E aqui embaixo, o Chame a Frida, que é um aplicativo que está funcionando aqui em Divinópolis, que tiveram uma divulgação recentemente, que tem um bot que fica disponível 24 horas, que quando você tem um caso, né, uma mulher tem um caso de violência, ela vai conversando e aí vai recebendo as instruções, onde ela deve procurar, o que ela precisa fazer, né, isso 24 horas por dia, e é um aplicativo, né, que ela tem acesso via WhatsApp mesmo. Pode pular. Já coloquei o encerramento, mas eu quero fazer discussões com vocês ainda. Primeiro, é que quando a gente traz para a mulher, no nosso âmbito municipal, a rede de enfrentamentos à violência contra a mulher, ela não está boa no nosso município. Nós temos muitos serviços que não conversam, nós temos muita demanda, né? Hoje quem é responsável também por cuidar da violência contra as mulheres e também de toda violação de direito é o CREAS, não sei se vocês conhecem. Explicando, nós temos o CRAS, que é mais famoso, né, o primo mais conhecido, que o CRAS trabalha na prevenção da violação de direito. Então, quando se tem uma mulher que, às vezes, a assistente social identifica que a renda dela não vai ser suficiente para aquela família. Poxa, o que nós vamos fazer? Vamos arrumar um curso de formação para ela conseguir se recolocar melhor no emprego, o que está faltando dentro da casa dela, e aí eles vão tentar dar uma ajuda, às vezes uma cesta básica, o que seja, um atendimento psicológico, isso na prevenção. Mas quando não se tem mais nada a ser feito, quando ela já está numa situação de violação de direitos, ela é encaminhada para o CREAS, que aqui em Divinópolis, por exemplo, nós só temos um para dar conta da cidade inteira, que na verdade já precisava estar sendo discutido. A gente tem um segundo CREAS implantado no município, né, com um maior número de equipe, para poder ser mais célere. Uma das coisas que eu vi também, que alguns municípios têm atuado, é a questão do CRAM, que é o Centro de Serviço e Atenção à Mulher. O município de Nova Serrana dá um show, né, em Divinópolis, porque ele implementou essa política pública lá no município por conta própria. O município de Divinópolis ainda não tem, porque isso tem que sair dos cofres da própria prefeitura. Tenho trabalhado muito para a gente conseguir trazer isso via parceria com o governo federal, para o governo federal custear pelo menos uma parte, que aí você chega na prefeitura e fala, olha, o governo federal vai cumprir até aqui, vocês têm interesse? É só complementar. E aí, se o político, né, se o representante não tiver interesse, fica muito feio para ele. Eu tenho trazido esse debate para dentro do meu gabinete. A minha assessoria hoje foi composta por todas as mulheres. Posso dizer para vocês, se perguntar, Vitor, na Câmara não tem muitas mulheres trabalhando? Tem muitas mulheres que estão lá na Câmara trabalhando. Só que na maioria delas, os vereadores são 4 cargos, eles colocam em 2 em atendimento, que é só o cargo para poder receber a população, colher demandas. Mas normalmente os cargos que são de tomada de decisão, os cargos mais técnicos, a maioria ainda são ocupados por homens,
né? Então, aqui trago hoje a Camila, que é minha chefe de gabinete, que vai ficar na chefia, que foi quem coordenou minha campanha, que é assistente social, né? Tá em formação para ser assistente social, e tem trazido e contribuído muito com essa visão para mim e para dentro do nosso modelo, né, de legislação, e que vocês vão poder contar no próximo ano aqui em Divinópolis, né? A Clara também está compondo comigo, ela é de publicidade lá da UENG, né, e vai estar na comunicação, para a gente ter uma comunicação cada vez mais assertiva para trabalhar com vocês. Quero dizer para vocês que vocês que são da tecnologia têm uma responsabilidade muito grande nas mãos de vocês, uma responsabilidade que pode fazer o bem ou fazer o mal, que podem, inclusive, fazer com que a pessoa duvide da capacidade dela, como na maioria das vezes, quando a gente tem exposições e problemas, né, nas redes sociais, se a pessoa não tiver um acompanhamento psicológico, isso pode fazer um estrago. E aqui quero compartilhar com vocês também algumas outras situações que passei na minha vida, pra vocês entenderem dos impactos. Eu tenho 26 anos e sou filho de 2 pastores evangélicos. Minha mãe e meu pai são pastores, de mais de uma igreja, inclusive. Minha mãe é pastora superintendente em mais de uma cidade. E eu fui criado para ser o sucessor dela nas igrejas. Fui criado para assumir o posto dela, né? Eu era o filhotinho de pastor. Né? E chegou um momento que eu percebi, gente, que eu, enquanto criança mesmo, que eu não era igual aos outros. E hoje em dia, se tem um cuidado de não expressar, né, muito preconceito em público, no microfone da igreja, na rede social da igreja, porque dá cadeia, né? Isso dá cadeia. E que bom. Mas, na minha época, quando eu era criança, não tinha. Então, se era dito em alto e bom som, que para onde eu ia era o inferno. E se era dito em alto e bom som, para eu, que tinha 10 anos de idade, que eu nunca iria para o céu se eu continuasse, né, com os meus comportamentos. E era comportamento de criança. Não tinha nada demais, eu era uma criança. Né? E aí, gente, o que acontece? Os meus pais, a cada vez com um discurso mais opressor, do anda direito, fala grosso, né? E eu fui ali apagando aquilo em mim, fui vivendo em prol da igreja. Então hoje o que eu gasto com o meu tempo com política, né, que é rodando a cidade, era o que eu gastava com a igreja. Eu, na minha adolescência, assumi uma pasta na igreja que era a pasta de assistência social, que é chamada dentro da igreja de missões. Então eu rodava também a cidade, e outras também, porque a gente tinha 52 igrejas, eu estava, né, na vice-coordenadoria de missões. Então a gente levava cesta básica, a gente levava pula-pula no dia das crianças, e um monte de outras coisas, e roupas. E aí a gente pegava aquilo tudo, e eu fui trabalhando na igreja, até um momento que eu vi que não ia dar mais certo para mim, que eu não ia conseguir esconder mais quem eu era. E aí eu passei um problema muito grande mesmo dentro do meu lar. Né, a minha mãe querendo me colocar para fora de casa e com um discurso, né, cada vez mais horroroso. E a minha sorte é que eu sempre fui independente, que eu trabalho desde os 13 anos e aos 16 eu já estava com carteira assinada. Então, na oportunidade, né, que a gente começou a ter conflitos familiares, eu tive a oportunidade de sair de casa. E aí fiquei um ano fora. Morando ainda em Divinópolis, trabalhando no mesmo emprego, mas sem visitar a minha mãe, sem visitar meu pai. Eu ia para ver meus 2 irmãos, que são mais novos, quando eles não estavam em casa. Quando os meus pais não estavam em casa, eu ia lá e via os 2. E aí, depois de passado mais de um ano, quando a minha mãe acabou perdendo o filho dela, né, porque a gente não tinha relação mais de mãe e filho, aí sim que a gente iniciou um processo de reaproximação, e hoje nós nos damos muito bem. Nos damos bem até demais, sabe? Ela foi uma pessoa que engajou e ajudou muito na minha campanha, que hoje fala e me defende com muito orgulho, mas foi necessário um processo. E um dos processos que eu acho mais doloroso é do momento onde eu estava lá na infância, com 10, 11 anos, que eu passava por isso tudo, por repressão, por comentários, que na minha época não era feita de forma digital, e hoje dá para você criticar até mais fácil, porque você não tem que colocar seu rosto, mas na minha época era feito por vizinhas, por irmãs da igreja, que se tinha uma criança de 10, 11 anos que tinha pensamentos terríveis e suicidas por conta de algo que era
por causa de algo que se pudesse se escolher ser, jamais escolheria naquela época, né? Porque trazia uma culpa muito grande, um peso para minha família que eu não queria. E por que eu estou compartilhando isso com vocês hoje? Nós estamos falando de violência de gênero, nós estamos falando, né, de redes sociais, de inteligência artificial. É porque se naquela época eu passei por isso tudo, tive esses impactos na minha vida, e hoje estou aqui fazendo terapia semanal para tentar curar isso tudo, né? Hoje em dia, esse estrago ele é mais potencializado, ele pode ser feito mais rápido, e sem esses projetos de lei, né, que fiscalizam e que monitoram as redes sociais, às vezes pode ficar até impune. Então, hoje falo aqui para vocês na questão de responsabilidade mesmo, responsabilidade consigo, com o outro. As nossas ações, elas têm reações, elas causam impactos na vida de outras pessoas, né, e com o advento da rede social isso potencializou. Então, eu compartilho um trechinho da minha história com vocês, para vocês saberem de onde eu vim, né, o que me move hoje enquanto vereador eleito, que vai mover a atuação do meu mandato nos próximos anos, para que vocês tenham o meu mandato como um ponto de apoio, né, aqui na cidade de Divinópolis, me tenham como aliado para as pautas sociais, para a pauta de defesa das minorias, né, e que repensem de verdade as atuações e as formas que a gente acaba tendo sem pensar, né, de forma consequente agindo. Finalizando, né, e abrindo já para as perguntas de vocês, e para caso alguém queira fazer algum complemento, contribuição, contar uma história própria, uma notícia, né, que eu não podia vir aqui e deixar de falar isso. Nós recebemos um pedido, e aqui falo para o futuro diretor, de ampliação do Cefet, né, de 3 milhões de reais, um projeto para poder ampliar para mais 500 alunos a construção de uma nova unidade aqui dentro. Nós acolhemos o pedido, ele já foi despachado, a intenção é que a gente consiga colocar esse pedido ainda dentro do PAC 2024 para poder executar em 2025. Essa é uma parceria, né, que eu tenho trazido muito forte para Divinópolis com a Gleide Andrade, que é a nossa secretária nacional de finanças, e que no seu próximo mandato você tenha a gente como aliado também, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado. E agora quero a contribuição de vocês. É para falar, hein? Perguntas, gente? Ô, Vitor, uma curiosidade. Desses ataques que você recebeu na rede social, eram perfis reais ou gente que criou fake ou robô para poder te atacar? Tinha de tudo. Tinha aqueles perfis com 23 seguidores e sem foto, e tinha pessoas públicas. Tinha, por exemplo, o dono de um clube de tiro aqui na cidade. Então, assim, foi uma enxurrada. Tem gente que é mais esperto, digamos assim, e cria o perfil secundário, mas tem muita gente que faz o próprio perfil. Aí, uma das coisas que eu comecei a inibir esses comentários, gente, e na política, é importante dizer que, pelo menos eu, sempre me posiciono. Eu tenho um lado, e eu sempre defendo esse lado. Então, nós tivemos um caso aqui em Divinópolis, na semana passada, de um possível ato de importunação sexual de uma criança que estava num vídeo de uma chapa que estava disputando o sindicato rural. Eu vi as pessoas nos grupos, que eu tenho vários grupos de Divinópolis, compartilhando e falando, tem que matar, tem que morrer. Se fosse minha filha, eu fazia isso. Mas ninguém formalizou. O que eu fiz? Enquanto ainda vereador eleito, fui lá e formalizei a denúncia para o Ministério Público, Conselho Tutelar, encontrei quem era a pessoa e fiz. Por quê? Porque se ele tiver culpa, o que acontece? As entidades, as instituições vão lá averiguar. Se ele não tiver, ele vai ter a oportunidade de provar a inocência. Mas é importante que a nossa raiva saia do ambiente virtual, saia desse linchamento virtual que as pessoas criaram e vá para as instituições que têm o caráter de fazer a devida fiscalização e procedência. Tá? Então, até compartilho isso para vocês. Nós temos o Disque 100 para denúncias, nós temos vários aparatos, né, aqui em Divinópolis, no Estado, na União, que nos respaldam e conseguem fazer essa averiguação. Inclusive, por me posicionar nesse caso, esse senhor que eu denunciei tem família, tem amigos, recebi também uma enxurrada de comentários e de ameaças falando que eu acabei com a vida dele por ter denunciado um vídeo. Não me arrependo, porque ele vai ter oportunidade, se for inocente, de provar, mas é denunciando que a gente consegue pegar os crimes reais, e no meu dever eu sempre vou fazer isso.
É importante que vocês saibam também que a estratégia que eu fiz para poder inibir um pouquinho desses comentários é expor. A pessoa está lá comentando, falando que eu tenho que morrer, eu vou lá e printo, coloco e vou e respondo a pessoa publicamente também. Se quiser me processar, me processe, mas ela tem que ter responsabilidade do que ela está comentando na minha rede social. O TikTok é ótimo para isso, porque o vídeo roda no Brasil inteiro, aí vem comentários de gente que nunca te viu na vida, que não te conhece, não conhece a sua história, achando que naquele momento, naqueles 30 segundos, ela consegue te resumir. Uma outra pergunta. Você já era organizador da parada? Você já tinha se assumido? Para sua família, você assumiu com 16 anos, né? Quando saiu de casa? Não, Não? um pouquinho mais tarde. Eu te interrompi? Não, para continuar. Não, vamos lá. Eu me assumi, teoricamente, num período tarde. Eu me assumi aos 20 anos de idade. Tá? Para hoje em dia, né, muitos se assumem mais cedo. Mas por conta dessa pressão social, da pressão da própria igreja mesmo, eu fiquei dentro da igreja. E aí, aos 20 anos, eu decidi sair da igreja da minha mãe. E aí, sim, decidi me assumir. E aí, quando eu me assumi, passei por alguns momentos dentro de casa, que foi o primeiro. Minha mãe não me queria me colocar para fora. Aí depois começou, tudo bem você se assumir, mas vai estudar fora. Passa na faculdade longe. O que é? Dinheiro? Você quer dinheiro? Eu vou te dar dinheiro. Vai embora, eu vou vender tal imóvel, eu vou te dar. Quanto que é? Vai para longe, porque aqui você vai queimar meu filme. Aí depois começou, tudo bem, seja gay, mas não precisa ficar falando. E aí ela foi criando um monstro. Minha mãe foi criando um monstro. Então hoje ela é responsável de tudo aqui que vos fala. Porque quando ela falou, tudo bem você ser gay, mas não precisa ficar falando, aí eu subi pro palco da parada. Entende? Aí tudo bem, mas não fala muito não. Aí eu comecei a dar entrevista e falar sobre, militar na causa, me inteirar, e perceber o quanto eu estava sendo injustiçado. Aí, candidato a vereador, né, com as pautas LGBT. Quem viu minha campanha nas ruas, viu que minha campanha era toda colorida. Então, eu não escondi em momento algum, nem meu partido, nem minha orientação sexual, porque são as únicas coisas que os outros podiam pegar para poder falar mal de mim. Entende? Eu não tenho problema com corrupção, eu não tenho problema, né, com familiar, na política, com algo, não tinha nenhuma amarra. Então, tudo aquilo que eu pegava, que eu via que era uma margem para eles poder me criticar, eu me apossei com muito orgulho e foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, sabe por quê? Quando a pessoa fala assim, o Vitor é gay. Eu falo assim, sou, e qual o problema? E aconteceu isso durante a campanha. Eu fui panfletar, o rapaz virou e falou assim, não, esse cara... E eu não viu que era eu tava de costa. E foi eu, lá no Copacabana, não esqueço disso. Domingo à tarde, panfletando, entregamos o panfleto na mesa, tava eu e a minha apoiadora lá no bairro, Poliana. Nós entregamos o cara de costas para mim e falou assim, nossa, mas esse cara parece viado. Eu falei, sou, e aí? Qual o problema? Ele virou numa pressa, abriu o olho desse tamanho e falou assim, nenhum. Falei, achei que tinha. Ele falou assim, não, eu vou até votar no você, porque você é honesto, porque você fala. Porque tem gente que esconde, né? Eu falei, não, a gente tem que esconder, porque quando é coisa ruim, quando você é mal resolvido, eu não tenho nada para esconder. Aí, não sei se eu ganhei o voto dele, né? Mas pelo menos ali na hora ele falou. E comigo eu tenho agido assim. Eu saí desse campo da defensiva, do menino que chorava calado e comecei, né, a me posicionar. E isso tem reduzido o número de críticas. Hoje a crítica não vem mais para esse campo da sexualidade, muito pouco. Normalmente só quando é mais no TikTok é uma coisa por fora, mas aqui dentro de Divinópolis isso não é novidade para ninguém. Primeiro, vereador assumidamente gay em Divinópolis, que também vai levar essas pautas para dentro da Câmara. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Segundamente, a minha pergunta é mais sobre um movimento assim, que eu vejo muito na internet. Você diz muito sobre a questão de organização do discurso de ódio diretamente. Mas existe essa organização diretamente no sentido de apelidos de cachorro, que eu já vi muito grupo extremista, geralmente neonazistas, se organizando em comentário por código, né, que eles falam que são esses apelidos de cachorro. Eu gostaria de saber se você já ouviu falar disso e como você acha que os ambientes virtuais, né, que são organizados, né, pelas empresas privadas, como que essas responsabilidades que eles têm para combater esse tipo de organização, né, que acaba infligindo diretamente no discurso de ódio. Uma ótima pergunta.
Eu já tinha ouvido, não me aprofundei sobre o assunto, mas quando a gente está fazendo uma publicação na rede social, dependendo do comentário que você faz, ele aparece se você quer tornar ele público ou não. Porque a própria inteligência da rede social já identifica que aquilo é um conteúdo que possa ser sensível. Então, dá sim para a rede social saber. Agora, interessa a ela moderar? Atualmente não tem interessado, porque cai o engajamento, porque as pessoas que estão sendo beneficiadas, e os números que eu trouxe aqui, tem um lobby muito grande, tem gente ganhando muito dinheiro em cima disso. Essas pessoas... E aí cai no mesmo dilema de sempre da política. Essas pessoas que recebem dinheiro, elas têm sua bancada de deputados, que vão estar lá sempre defendendo, para que isso não seja legislado, para que isso não seja resolvido na lei, né? Então, assim, de fato, se quiser resolver até por código, dá para resolver. Eu lembro há um tempo atrás, que quando a gente ia subir um texto na rede social que tinha a palavra abuso, por exemplo, seu engajamento caía. Aí você começava a substituir, eu fazia isso demais, assim, o abuso eu pego um e coloco um asterisco. Hoje em dia, se ela quiser identificar, ela vai identificar da mesma forma, né? A gente tenta dificultar, mas identifica sim, e se for para cá o engajamento, cai. Mas quando são comentários, o que eu percebo é que se tem comentários são negativos e engajam, e como eu disse, o ódio engaja muito, aquilo faz com que o conteúdo bombe, que os comentários vão aparecer, por exemplo, no Instagram, na For You, várias vezes, né, das pessoas, e aí está a importância da gente defender, né, a regulamentação da nossa internet. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Carlos, tá? Prazer. Prazer, cara. Em relação à sua apresentação, eu vi que você falou sobre a aprovação de dados para a rede social, por exemplo, pedir documentação, pedir CPF e tal e tudo. Mas, e quando a gente olha para a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que o Brasil está tentando aprovar, a minha pergunta é o seguinte: como isso impacta na nossa privacidade? Uma vez que, o seguinte, quando a gente olha para o lado de fora, como os Estados Unidos, eles não têm uma lei nacional, cada estado define uma lei de proteção de dados, mas só que eles já estão num patamar avançado de discutir, por exemplo, dignidade dos dados, que é basicamente, para uma empresa ter minhas informações pessoais, ela tem que pagar. Uhum. Eu não tenho que fornecer isso de graça para ter uma rede social. Não tenho que fornecer minha data de nascimento, meu telefone, para ter uma rede social. Qual que é o intuito de eu fornecer a minha data de nascimento, o meu nome completo, todos dados sensíveis, vamos dizer assim, né, endereço ou minha localização, para ter uma rede social? A rede social ela deveria me pagar para ter essas informações. Lá eu estou falando um pensamento que tem de fora, existe um movimento disso, que as empresas elas deveriam pagar. Então, quando você fala em aprovar um projeto de lei que visa no sentido de trazer mais segurança, como isso interfere na sensibilidade dos dados? Porque eu posso muito bem falsificar um documento, né? Alguém pode fazer isso e publicar lá. E simplesmente a rede social aprovar, entende? A ideia é boa, mas até onde vamos dizer, o comprometimento das empresas está em desenvolver ferramentas que realmente busquem autenticar e verificação de dados, acesso a um banco de dados com essas informações que nós vamos estar disponibilizando. Essa é a minha dúvida. Você me trouxe uma grande reflexão aqui agora. Primeiro, de fato, se você falsificar um documento e colocar lá, você vai responder por falsidade ideológica, então já é tipificado. E a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela já existe, né? Então, isso já é uma responsabilidade que as empresas têm que ter. Essa ideia, né, da empresa te pagar para ter seus dados, eu não conhecia, eu desconheço, e acho que é uma boa ideia. Inclusive, quem quiser comprar, né, já vamos vender. Mas, assim, eu acho que as empresas, por interesse próprio de regulamentar, de criar esses procedimentos de validação, elas não vão fazer. Elas têm oportunidade, quem quiser já pode fazer.
mas elas não têm esse interesse, porque é oneroso, porque vai diminuir a entrada, né, de contas, o acesso e tudo que faz ela ganhar dinheiro. Então, o meio que a gente tem de fazer isso ser regulamentado é mediante a própria legislação. Né? Então, se tem uma lei no Brasil que vai obrigar que aquela plataforma, para poder estar no ar aqui no país, ela tem que seguir X parâmetros, né, e regulamentações, aí sim, eu acho que por interesse das próprias empresas em fazer esse controle de forma própria mesmo, vai ser a forma precária que tem hoje. Você vai lá, coloca seu usuário, um e-mail qualquer e cria a conta e já pode começar a destilar seu ódio ou postar suas fotos de comida e caminhada, né? Não sei se eu vou contemplar direto sua pergunta, mas é porque essa área, de verdade, esse conhecimento, né, como tem sido abordado lá nos Estados Unidos, eu não sabia. Mais alguém? Eu cheguei um pouco tarde na palestra, não sei se foi abordado, mas agora está a PEC, né, da Bruxa na escala 6x1, para ser aprovada, e eu vi um post de um político que usou como pauta e como argumento a não aprovação da PEC por conta que pessoas da comunidade LGBT, como a Erika Hilton, pessoas negras, estão a favor. Então, uma pauta, um argumento horrível, né, enfim, para não dizer outras palavras. Mas como que a gente pode combater isso? Porque eu vejo que muita gente que é extremista e que não sabe de política vê esse único ponto sobre a pessoa como fator para nós, se aquela pessoa que ela é negra, que é um gay, eu não vou, então, concordar, sendo que tem toda uma outra história por trás e fatos por trás que ele não olha e não sabe questionar. Eles estão personificando muito os projetos, né? Se parte de tal pessoa, tal bancada, a gente não apoia. Isso aconteceu na semana passada, um exemplo pequeno, lá na Câmara. Nós estamos todos os dias de manhã fazendo um treinamento obrigatório dos novos vereadores. Né? Então, tem eu, onde sou o ponto mais progressista da Câmara, e tem pessoas que foram eleitas por outros tipos de eleitores, né? E aí tinha um palestrante lá na Câmara falando, né, sobre o STF. E o cara concordava com a opinião, né, mas ele quis lacrar. Então a gente estava falando a mesma coisa, mas assim, ele quis repetir o que estava sendo dito e tudo isso, porque o que estava sendo dito pelo nosso lado, para ele não era verdade. Era basicamente a mesma coisa. Era basicamente a mesma coisa, a mesma frase, mas ele falou e usou das palavras que ele entende, né, para a gente chegar num senso comum. Na maioria das vezes, vou te falar, articulação política, dependendo do cenário, a gente sabe, por exemplo, enquanto... eu vou pegar um exemplo aqui em Divinópolis. Nós precisamos aprovar um conselho municipal LGBT. Isso precisa. Muitas cidades grandes têm, Divinópolis está atrás. O conselho, ele é um órgão de controle social, ele é muito importante para a política pública. Talvez, embora eu atuei na redação do projeto de lei, eu participei das várias reuniões, mas pode ser que eu não apresente esse projeto que eu escrevi, que eu vou passar para ele para um vereador que seja neutro. Porque se o projeto vem por mim, amanhã está lá na mídia, tem manifestação, tem aquilo tudo. E aí a gente tem que, na maioria das vezes, quando o cenário político não é bom, baixar o ego e ver o que é melhor para o projeto. Então, se eu coloco aquele projeto na mão de uma pessoa que é menos exposta, ele tramita, passa tranquilo, todo mundo voltou caladinho e depois você comemora. Mas quando puxa, né, para alguém que está muito visado, no caso da própria Erika Hilton, isso puxa uma voz, né, do grupo extremista que aquele projeto nada se vale. Né? Mas aí eu acho que cabe a nós, enquanto eleitores, né, saber quem são essas pessoas, não ter memória curta e lembrar e cobrar, né, e no caso disso é combater o discurso mesmo. Mas vou te falar, um post desse falando mal, né, do projeto por conta da presença da Erika, né, na apresentação do projeto, vai ter milhares e milhares de compartilhamentos, enquanto um nosso apresentando todas as boas causas do projeto, o impacto que ele vai causar na vida do trabalhador, os dados da saúde mental do trabalhador, os países que já empregam a jornada de 36 horas, isso, aquilo,
Infelizmente, para fazer isso demora tempo, vai passar de 1 minuto e meio no Reels, e aí o engajamento vai lá embaixo. É o maior desafio que a gente tem. Desinformar é muito rápido. Agora, informar dá trabalho, tem que fazer pesquisa. Tem que pensar. Mais perguntas? Estou esperando chegar no final. Tudo bem, eu sou Marinês. Eu faço parte do projeto As Padawanas com a Tabata. Eu sigo vocês. Eu adorei a sua apresentação. Obrigada. Achei muito legal a sua mãe ter te aceitado. Foi eu chorar como todos os dias eu pego o microfone. Essa parte foi muito legal, porque a gente, eu sou mãe, sou vó, a gente entende o tanto que é difícil. Eu não entendo pessoalmente, mas eu já tive muitos casos de pais e mães que não aceitaram as condições de filhos e tal. E eu queria saber assim, o seguinte, quando acontece esse tipo de coisa, do videozinho do coleguinha que caiu ali na rede, que tem comentário, às vezes nem é nas redes sociais, está só ali no grupinho do WhatsApp, rodou. O que a gente faz? Você falou que entrou no Ministério Público e tal, mas a gente, o usuário comum aqui do dia a dia, o que a gente tem que fazer? Porque às vezes a gente fica perdido no que fazer, quem procurar, que tipo de ajuda procurar, porque eu sei que é muito difícil para a pessoa se assumir. Sim. Então, às vezes, ele fica assim, eu não vou me assumir, eu vou ficar escondido aqui. A gente percebe, mas ele acha que ele está escondido. O que fazer nesses momentos? Que tipo de ajuda procurar? Eu acho que isso é interessante para o público mais jovem aqui, né? Saber como fazer isso, como procurar ajuda. Olha, principal é o respeito à pessoa, né, que está envolvida na situação. Porque às vezes a gente tenta ajudar e vai dar mais publicidade para o caso. Né? Se aconteceu de um vídeo vazado, que eu já vi várias vezes, isso não só no âmbito LGBT, mas, por exemplo, a questão de um servidor em Divinópolis, algo que se foge da regra, que pode ser denunciado, às vezes a própria vítima não vai querer se denunciar, não vai querer procurar mecanismos legais, por conta da exposição que aquilo traz, do desgaste, né, de às vezes ter que ir numa delegacia de polícia civil, né, às vezes por aquilo também se tornar algo público. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar construir nos espaços é como se fosse uma rede de apoio mesmo, onde se sabe que você tem determinados profissionais, determinadas pessoas de confiança que você pode procurar. Eu acho que isso tem que estar disponível. Isso para diversas injustiças que acontecem nas nossas relações interpessoais. Né? Então, ter pessoas que vão te acolher, e que você vai ter certeza do sigilo e que ela vai, às vezes, nem dar a solução, mas te ouvir, é importante. Agora, se isso toma uma proporção muito maior, nós temos, sim, um mecanismo para poder fazer denúncias, né? Não vou mentir para vocês, cai na mesma questão da rede de enfrentamento à mulher em Divinópolis, tem coisas que são morosas. Um relato real, eu tive um teste uma vez que a gente participou, junto com algumas pessoas do Conselho de Igualdade Racial, que a gente utiliza o Disque 100 para fazer denúncias. Criaram um caso fictício, ligaram no Disque 100, falaram, passaram dados todos e não teve encaminhamento. Então, nós, de forma institucional, precisamos também debater isso e tentar acompanhar. Né? Porque, às vezes, você já faz o esforço, né, da pessoa, não, tem esse telefone, liga, faz a denúncia, protocola, tramita com isso, já vai fazer, a pessoa que já está passando por um momento difícil, já vai fazer um esforço emocional para aquela situação, arremeter aquilo tudo de novo. Hoje eu falo para vocês, e conto a minha história aqui, sem chorar, sem descer uma lágrima no olho. Mas se você pega eu há 4 anos atrás, isso me doía. Eu não queria nem que ninguém falasse, entende? Então, é questão de tempo. Hoje eu estou bem resolvido, porque é um processo de construção. Mas a pessoa, na maioria das vezes, quando ela está vivendo naquele momento, né, que é o momento da injustiça, e que se você não denuncia, prescreve, ela não tem força. E quando se tem um mínimo de força, às vezes aquilo é tão moroso e tão desgastante que eles preferem deixar de lado.
Quando nós tivermos um conselho aqui em Divinópolis, o conselho será também um desses ambientes que vocês vão poder procurar. Nós podemos recorrer também às nossas instituições, né? Mas o meu conselho mesmo é que a gente tenha esse cuidado humano, que não transfira isso para os outros. Que você seja uma pessoa que eu possa olhar e me confiar e falar assim, eu sei que é uma pessoa de confiança, que não vai me expor, que não vai sair daí rodando e contar no meu caso. Eu acho que isso primeiro parte de nós. Aí sim nós vamos conseguir crescer enquanto sociedade. Já te ocorreu de ter uma piada que não era piada e assim aquilo ser tratado como piada? Como você se sentiu e como que a gente faz quando está numa situação dessa de que algo não é piada e é tratado como piada? E se isso te aconteceu, como que você hoje vê isso? Como que era nesse período que te doía? Já, várias vezes. Eu lembro que, na minha época, quando eu era do ensino fundamental, tinha o BBB, e sempre o BBB colocava um chaveiro, né, um gay lá dentro. Normalmente bem no estereótipo, assim, o piadista, o engraçado, eles faziam no BBB uma cota. Né, antigamente tinha isso. Então, todo participante, em todo ano, era o meu apelido na escola. E aquilo era repetido. Então, já era tipo assim, Serginho, aí era o meu apelido na escola. Né? E aquilo era jovem também, praticamente uma criança, e se era repetido. Isso, eu posso dizer que no meu psicológico, e por ser encarado enquanto piada, eu virei uma pessoa que na maioria das vezes encara as coisas com piada. Então hoje também tem que lidar isso. Isso dá impacto, gente, essas pequenas coisas causam impactos na vida da pessoa lá na frente, né? Por muitos momentos. Eu tenho um problema muito sério hoje em confiança com homens héteros. Estou expondo para vocês. Eu não consigo ter uma relação de extrema confiança, algo do tipo. Uma das coisas também, por defender que eu tenha mais mulheres, é porque a minha relação de confiança dentro do gabinete, com as mulheres e de tato diariamente, é muito mais fácil. Né? Consigo conversar, dialogar e ter uma relação de confiança, de trabalho, de relacionamento em equipe, porque eu desde criança sempre fui um menino que andava junto com as meninas, porque o outro grupo sempre me levava às piadas, a hostilizar e brincadeiras de mau gosto, né? Então, já teve vezes, eu lembro no fundamental, de eu levar uma queixa para minha supervisora, estou lembrando aqui agora, para minha supervisora, e ela virar e falar assim, mas você é isso? Aí eu era, gente, mas eu falei, não. Olha como é que é. Aí ela falou, não, então não tem que ligar nada, não. Volta para a sala, a vida continua. E foi. E foi talvez o primeiro momento que eu tive a oportunidade de fazer uma queixa. Então, eu acho que ter esse momento de acolher, de ouvir, de considerar a queixa, né, da pessoa e de chamar enquanto grupo e falar, gente, isso aqui não está legal, nós precisamos refletir, olha os impactos que pode causar, né, e fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje, essa discussão para poder contar um caso real, né, de uma sequência de violências que passei e que hoje, né, culminaram, né, no caso, eu consegui, vamos dizer que dar a volta por cima, né, consegui falar disso com uma determinada leveza, mas tem muitos casos que isso esse não é o fim, né, e poderia o meu ser mais um deles. Acho que essa importância, né, de trazer os alunos aqui para discutir, de mostrar que isso causa impacto é o principal que vocês podem fazer. No caso, você tinha falado que já tem aplicativo de denúncia e tudo mais, mas o problema não tem um aplicativo específico aqui em Divinópolis ou está na divulgação desse aplicativo, no uso dele? Pergunto isso, mas do tipo, você veio aqui no CEPET, a gente tem vários projetos de educação, principalmente as padawans e tudo mais. Se tem alguma coisa que você já planeja que você já possa deixar claro para os nossos professores, de ideia de projeto para a gente poder implementar aqui que possa ajudar nas causas e tudo mais? Muito bom. Eu trouxe aqui no âmbito da violência feminina, né? Então, mostrando para vocês que as redes sociais, né, a tecnologia pode ser utilizada para coisas muito ruins,
e para coisas boas também. Então, é no caso da Frida, né, aqui é um aplicativo que funciona aqui em Divinópolis, e do Maria da Penha, lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, para a população LGBT não se tem. Não se tem, nem aqui, que eu saiba, não conheço em nenhum outro lugar. Então, poderia ser algo ser desenvolvido também para essa população. A gente pode pensar uma forma de facilitar o contato com os canais de denúncia e ouvidorias, né, do Ministério dos Direitos Humanos. Né? Acho que seria muito bom, se vocês quiserem desenvolver e precisarem de uma reunião com a ministra, eu fui assessor dela, eu tenho telefone. Então, acho que já é o caminho, né? Pode ser uma ótima opção. A gente já pensar isso para a nossa população ter esse contato direto, né, com os canais de ouvidoria do Ministério. Uma boa ideia. Bom, primeiramente eu queria parabenizar, que sua apresentação foi realmente incrível, sua história é incrível. Acho que de todo aqui no campus, a sua apresentação foi a que eu mais gostei, de todas as que eu já vi. Realmente foi impressionante, sua história, nossa, é de arrepiar. Mas eu queria saber um pouco sobre como que você conseguiu resolver sua amizade com sua mãe quando vocês tiveram aquele problema. No meu caso, não é pelo mesmo motivo, mas eu tenho um problema com meu pai, no caso. Eu queria saber se você teve a iniciativa, ou eles que quiseram melhorar a sua amizade, como é que você fez isso? Obrigado pelo elogio. Eu quis ser bem transparente para vocês, como um papo de amigos mesmo, contando a minha história. E acho que isso gera identificação em muitas pessoas, né? É a forma que eu tenho que tentar trazer tudo que eu falo. Foi um processo, foi questão de tempo, sabe? Não foi de um dia para a noite. No caso, lá em casa, vou dizer para vocês, meus dois pais são pastores, né? Minha mãe era pastora e meu pai também. Só que sempre quando via para o momento de briga, de querer botar para fora, de falar que ia me deserdar, essas coisas, sempre quem falava era minha mãe e meu pai ficava em pé do lado dela, concordando. Lá em casa é assim. Então, minha mãe fazia todo o discurso de ódio e meu pai ficava em pé concordando. Só que na hora também que a minha mãe excedia, que ela via que eu ia embora, a minha mãe era a mesma pessoa que ia lá e buscava. Então, isso está relacionado ao comportamento dela, tá? Então, vou te contar para você entender duas consequências. Então, a minha mãe via que ela excedia, passavam uns dias, ela arrependia. Aí ela ia lá e falava assim, seu irmão está com saudade de você. E eu tenho um irmão mais novo com diferença de 16 anos. Quem me segue, não é ela não. Quem me segue vai ver que o meu irmão é a minha cópia, é a mesma coisa que eu, assim, na idade dele a gente se coloca a minha foto com a dele, parece a mesma pessoa. E aí ela, o seu irmão tá chorando, com saudade, não sei o quê, entendeu? Então ela sempre buscava de volta, comprei uma coisa pra você. E aí ela sempre me buscava de volta, por mais que eu fiquei aquele tempo todo, igual eu te falei, 1 ano já morando sozinho, longe, sem visitá-los, ela ainda mandava uma mensagem, chamava, e ela foi maneirando no discurso. Hoje, gente, eu tenho a consciência que eu não vou ter uma mãe que vai subir comigo no palco da parada com a bandeira LGBT empunhada. Ela não vai fazer isso. Mas nós chegamos no meio termo, onde ela não toca no assunto, eu também não, nós coexistimos, mas eu não toco no assunto com ela, lá dentro de casa, mas em qualquer outro lugar eu toco no assunto. Eu toco no assunto na entrevista que ela vai assistir, na TV Candidez, entende? Então, assim, ela sabe, eu sou assumidamente gay e ela sabe disso. Mas dentro de casa nós coexistimos sem falar sobre, entende? Só que aí entra um porém. Lembra que eu tenho pai? E que na maioria das vezes eu não falo dele? O meu pai sempre foi a pessoa que ficou calado, concordando com ela, mas ele nunca foi a pessoa que foi atrás. Hoje eu converso com meu pai, mas é como se fosse um conhecido. É como se fosse uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade. Então, assim, há um tempo atrás eu recebi um áudio, deixa eu entender, deixa eu lembrar, momento de retomadas, que na semana em que o meu pai e a minha mãe falaram que iam me deserdar, olha a loucura, na semana seguinte como é que chama? A Receita Federal pegou as contas do meu pai, porque não declarava imposto de renda, e eu sou administrador, então eu tenho um conhecimento sobre contabilidade. Quem que eles procuraram? Eu.
Eu fui lá, resolvi as contas dele toda e tal, liberou. Gente, era questão de ele pagar, sei lá, R$ 1.200 de declaração, porque bloqueia o CPF se você não declara, né? E eu não importa com isso, meu pai tem ensino médio. E aí, fui lá, resolvi tudo para ele, fiz a declaração, ele pagou as multas, liberou o CPF dele. Mas você tem que ver o áudio que ele me mandou para poder me pedir, porque a minha mãe estava brigada comigo e ela mandou ele me pedir. Se você escuta o áudio, se eu pegar o áudio de um eleitor meu me pedindo um favor, ele é mais próximo. O áudio dele tinha tanta distância que parece que ele não me conhece. Entende? Então, essas sequelas ficam. Porque, por exemplo, quem ia sempre me buscar e me trazer de volta era minha mãe, eu acabei me aproximando dela. Mas ele, por exemplo, por não participar desse momento, não fazer essa busca, hoje nós temos uma relação muito distante. Para cada resposta eu gasto 15 minutos. A gente vai finalizar agora, né? Já deu meio de 27. Se a gente pudesse, ficava aqui. Gente, o meu site ele ainda está em reformulação, porque já saímos da campanha, né? Meu Instagram é esse, deixei o QR Code com o meu Linktree, e meu telefone. Pode parecer bobagem, mas salvem, é o meu telefone mesmo. Nós temos muitas questões que são peculiares, que acontecem às vezes em questão da saúde, da UPA, do São João de Deus, de um buraco na sua rua, que é importante você ter o telefone de um vereador, tá? Às vezes nem é atribuição de um vereador, mas o que eu tiver acesso, o que eu puder ajudar vocês de coração, independente se tenha votado em mim ou não, vocês vão ter uma pessoa muito atuante, tá? Salve meu telefone, espero que vocês não precisem, porque na maioria das vezes quando você precisa do vereador é coisa ruim que está acontecendo, mas se precisarem, vão ter eu e toda a minha equipe sempre à disposição, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Elas não estão sabendo disso muito não, mas eu vou estar. Aí responde mesmo, viu, gente? É verdade. O bilhete não é mentira, não, é verdade. Vitor, te agradecer por ter compartilhado tantas experiências conosco, agradecer por vocês estarem aqui, né? Muito importante a adesão dos alunos, né? Ainda mais a nossa área que precisa, né, de inclusão, de diversidade, e nos colocar à disposição, Vitor, né? Garanto que daqui vai sair diversas ideias, né, para projetos de extensão, para pesquisa e inovação. E, de fato, né, agradecer você ter se disponibilizado sua agenda, mas tá em 220 aí na transição. Só gratidão. Eu que agradeço. Obrigada. Toma rápido, chefe Mó. Chefe Mó. Obrigada. Bom, gente, então, foi esse o primeiro. Obrigado, Vitor, viu? Foi ótimo a palestra. Então, gente, hoje à tarde a gente tem a maratona de programação, então vocês devem ter se inscrito aí, né? Divulgado no grupo lá. Então, é isso, está encerrado por agora. Bem breve. E à tarde a gente encontra de novo na maratona de programação. Obrigado a todos aí e amanhã tem mais.